Salve família! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série de estudos e experiências com Deus. Aqui eu descomplico o entendimento bíblico, eu desensalado o entendimento bíblico e ajudo você, através da fé, a se aproximar de Deus tendo experiências diferenciadas. Se é o seu primeiro contato aqui, eu sou o apóstolo César Signoretti. Eu atuo há mais de 15 anos com treinamentos de alto impacto na área do desenvolvimento humano e hoje dedico minha vida a ajudar pessoas a se aproximarem de Deus, tendo suas vidas transformadas. Aproveitando essa conexão divina entre eu e você, tu e eu e tu, vou te fazer um pedido especial, eu sei que você consegue fazer. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, ativa as notificações, o sininho, que daí você vai estar sempre atualizado e atualizando as suas experiências com Deus. E deixa a tua curtida, o teu like, porque assim o YouTube vai entender, pô, esse assunto é legal, o cara deu um like lá no vídeo, vou ajudar a distribuir, de like em like, a gente consegue alcançar mais vidas. A gente só dá like pra porcaria, né? Vamos dar um like pra Deus aí e tamo junto. No episódio de hoje, existe perdão pra você. Talvez algumas pessoas não sejam muito atraídas por esse texto, porque pensam que são todas certinhas e perfeitas mas pode ser que para uma boa parte das pessoas conscientes que são necessitadas de perdão, esse episódio seja indispensável. Certamente você já ouviu o 70 vezes 7. O que quer dizer isso? É quando o Pedrão chega lá para Jesus e fala assim: Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? 3? 3 tá bom, né? E Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7. Então dá 490 vezes. Em um outro texto, uma outra ótica desse mesmo acontecimento, diz que é isso por dia. Se Deus está dizendo que você precisa perdoar, que é bom, que você deveria perdoar 70 vezes 7 ao dia, sem dúvidas, Ele está disposto a te perdoar assim também. Saiba que para cada erro teu, que é confessado, que é arrependido, existe um perdão de Deus. Muitos de nós carregamos culpa e a culpa é uma coisa terrível. A culpa nos afasta das pessoas e nos afasta de Deus. Lembrando que a palavra diabo significa acusador, então ele te acusa e você se sente sujo, não digno e acaba não estou adequado. Uma coisa que a religião faz muito também. Por você não estar seguindo o conjunto de regras, não estar ali tintim por tintim nas regras, que muitas vezes nem são bíblicas e muito menos princípios, você se sente indigno de estar falando com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, ninguém é digno. Por si mesmo, ninguém é digno. Nós só podemos chegar diante de Deus pelo corpo partido de Cristo, porque Jesus nos fez justiça de Deus. Isso significa que eu tenho direito de chegar diante de Deus sem senso de culpa, de inferioridade. Por quê? Porque eu não estou chegando no meu nome, eu estou chegando no nome de Jesus. É como se a gente chegasse diante de Deus e Deus olhasse para Jesus e Jesus olhasse assim. Aí ele deve olhar e falar: César é vacilão. Aí eu imagino Jesus olhando para Deus dizendo: César é vacilão. Vacilão. E Jesus fala assim: mas eu morri pelo César, o César acredita no que o Senhor fez através de mim. Então tá bom, pode chegar, César. Entendeu mais ou menos aí o teatrinho? Glória a Deus. E o meu objetivo, através dessa mensagem, desse episódio, é tirar essa culpa de você. É fazer com que você caminhe leve. Por quê? Porque o fardo da culpa é muito pesado e Jesus disse: vinde a mim, vocês que estão fracos e oprimidos, e eu vou te aliviar. Então a sua culpa já foi paga. Não estou dizendo que por causa disso você pode errar e depois lançar a bucha em cima de Jesus e levar uma vida despreocupado, levar uma vida de posso fazer de tudo. Não é nada disso. Estou te livrando da culpa que você se arrependeu, ou seja, que você não carrega mais, que você não vai fazer mais, porque senão não é arrependimento, é remorso. Entendeu a diferença? Uma outra hora a gente fala mais especificamente sobre isso. E esse assunto muito tem a ver com o amor próprio. Por quê? Porque se eu posso e até mesmo devo perdoar o próximo, eu devo fazer o mesmo comigo. Há um desequilíbrio na inteligência emocional. Qual é o desequilíbrio? Ou você tem muito amor por si, só amor por si, não pelo próximo,
ou você tem muito amor pelo próximo e não por si. E quando Jesus ele simplifica, resume e fala dos mandamentos de Deus, ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então o amor próprio, ele é muito importante, porque você não dá o que você não tem. Por isso é importante você se amar. Ah, mas eu sou indigno, eu não valho nada, eu sou um vermezinho de Jacó. Se você é tão inútil assim e não vale nada, por que Jesus quis morrer por você? Você vale o sangue de Cristo. Eu não estou dizendo que você é uma florzinha do campo, mas Jesus te atribuiu valor. Então, se Ele te deu valor, quem é você para não te dar valor? E onde eu quero chegar? Se nós precisamos e podemos perdoar os outros, nós podemos fazer isso com as nossas próprias vidas. Eu não sei você, mas eu imagino que como eu, você já cometeu coisas que talvez você se sinta desconfortável só de lembrar. Mas fique sabendo que Deus tem o poder de perdoar. Aprenda com os erros, independente da sua culpa. Algumas pessoas carregam culpas pesadíssimas. Traições, mentiras, abandonos. Conheço pessoas que não quiseram falar com pessoas próximas, com entes próximos e perderam depois daquela vida e carregam uma culpa tremenda, a culpa de não ter amado enquanto havia tempo. É óbvio que o amor próprio, o amor de Deus sobre nós, nos dá um entendimento de que nós podemos nos livrar dessa culpa e podemos mudar, porque o pecado perdoado é o pecado confessado e que passou pelo arrependimento. E a palavra arrependimento quer dizer eu não vou fazer mais. E se eu fizer, pede perdão de novo. E se eu tropeçar, cata cavaco, levanta, pede perdão e segue. Pô, mas Deus vai me perdoar? Vai. Ele vai te perdoar. Perdoa 70 vezes 7. Se é para um fracote como eu perdoar 70 vezes 7, será que Jesus não pode me perdoar também? Não estou dando abono para você ficar pecando, errando mesmo. Isso é sem vergonhice. Isso é iniquidade, isso é pilantragem. E tirando pela minha própria vida, uma das coisas que eu mais me arrependo da velha vida, da velha criatura, era a forma que eu tratava os outros e os erros que eu cometi. Por muitas vezes isso veio me atormentar como lembrança, isso veio me acusar, isso veio talvez barrar a minha autoconfiança, barrar eu acreditar que eu mereço alguma coisa, que Deus me ame, por conta de lembrar dos erros grotescos, cabeludos, bizarros que eu cometi. E quando eu lembro que Ele me perdoou, inclusive o próprio Jesus diz, quem muito é perdoado, muito ama, e isso cativou meu coração. Porque olhando para a vida que eu levava, de imoralidade, de adultério, vício, violência, de manipulação, de um monte de coisa absurda, que eu prefiro nem comentar aqui, deixa enterrado no passado. Eu aprendi com os acontecimentos, mas não vou ficar carregando o meu passado. Quando eu lembro que Jesus me perdoou, quando eu lembro que Deus cancelou os meus erros, e ainda assim, apesar de tudo, me aceitou, eu sinto tanto amor, tanta gratidão por Ele. Eu amo tanto porque eu sei o quanto Ele me perdoou. Desde as coisas absurdas, as coisas que hoje passam desapercebidos, como responder pai e mãe. Talvez você nem perceba a grosseria com a sua esposa, com seu esposo, com seus pais, com seus filhos. Mas se você os perdesse, você se arrepender de não só de cada ato errado, mas de ter omitido os atos certos também. A gratidão, o reconhecimento, o perdão, a tolerância. E isso é uma das coisas que mais me cativa na vida com Cristo. Ele me ensinou a amar as pessoas. Ele não só me fez livre das coisas erradas que eu levava na vida, do meu passado. Ele não só me libertou da depressão, da tristeza, dos vícios e de um monte de porcaria, como me fez livre para poder amar. Quantos de nós queremos expressar amor, mas não conseguimos? Jesus nos faz livres das cadeias da culpa. Entender o perdão de Deus vai trazer como benefício para a sua vida a leveza da alma, o sentimento de aceitação. O diabo tem o papel de acusar. Ele vai tentar o tempo todo te lembrar do seu passado. E algo que eu compartilhei ontem com os filhos na fé, com alguns alunos, foi o seguinte: toda vez que o diabo tentar te lembrar do seu passado, lembre ele de Apocalipse 20:10, que diz que ele será lançado num lago de fogo. Quando você pensar no seu erro do passado, imagina isso,
quando aquilo quiser vir bater em você, te atormentar, lembre da obra de Cristo, que foi justamente para destruir os teus erros, para cancelar diante de Deus a nossa imoralidade, os nossos erros, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Mas eu errei muito, apóstolo, eu errei muito. Mas Jesus acertou muito. Maior do que os teus erros, independente do que seja. E fique bem claro que no mundo espiritual eles são apagados, mas no mundo físico, aquilo que plantou deve ser colhido. Mesmo que você cometeu um crime. Deus me perdoa de aborto? Perdoa. Deus me perdoa de assassinato? Perdoa. Porque não quer dizer que isso sejam boas práticas, e o que não quer dizer que eu não vá pagar pelos meus atos nessa terra, aqui na terra. Mas diante de Deus está cancelado. Mas eu fiz algo bárbaro. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando, não, esse episódio não é para mim. Eu sou uma pessoa boa. Deus também perdoa do orgulho. Deus também perdoa da arrogância. Nós temos uma mania de condenar somente aquele erro gritante aos nossos olhos. Mas será que não amar sua mãe? Será que não amar sua família? Será que não ser uma pessoa grata? O que é um pecado? O pecado é errar o alvo. O pecado é uma transgressão da lei de Deus. E a Bíblia diz, alegrai-vos sempre. Repito, alegrai-vos sempre. Se eu não estou me alegrando, a ordem bíblica não é se alegrar? Então já está pecando. A Bíblia diz para não andar ansioso. E se eu estou andando, se eu estou preservando a ansiedade? Segurando ela comigo, porque uma coisa é a ansiedade bater na porta, outra coisa é você abrir, dar 3 beijinhos e preparar um café, um mate, um tereré. Você sabe que a tereré é uma... Depois eu explico para você, me chama aí no direct que eu te explico o que é tereré. Para algumas pessoas é tererê, mas está tudo bem. Então nós temos mania de acusar. Olha, travesti, fuma. E você que é linguarudo? E você que é ansioso, estressado, ignorante? Será que são pecados piores? Então, nós cometemos muitas coisas ruins. Só deixar de amar é algo ruim. Mas a mensagem que eu quero trazer para você não é uma mensagem de culpa, de acusação. É uma mensagem de perdão e de transformação, que é o amor de Deus que faz. Como eu faço para ter os benefícios do perdão? É super simples, mas não simplista. Chega para Deus e confessa. Eu vou te explicar o porquê confessar. Primeiro, ele já sabe. Então não adianta querer se fazer de besta, que nós podemos enganar muitos por pouco tempo, poucos por muito tempo, mas não podemos enganar todos o tempo todo. Quanto mais a Deus. Ele sabe de tudo, até dos teus pensamentos mais obscuros. Então ele já sabe. Outro grande motivo, ele tem o poder de perdoar e não somente te perdoar de todo erro, mas te ajudar a superá-lo. Então chega para Deus, isso é como uma psicoterapia, isso vai aliviar o teu coração, a tua mente. Chega para Deus e fala, Pai, olha o que eu estou fazendo. Ele é um pai bom, ele não está para julgar. Ele ainda virá como juiz, mas ainda estamos na dispensação da graça, do perdão, da misericórdia. Jesus, ele morreu no teu lugar e Deus, quando você aceita Jesus e sabe que ele tem um poder de remover o teu pecado, não de encobrir. Na antiga aliança, o sangue dos animais encobria o pecado. Encobria. Na nova aliança, que é o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, o pecado é removido. Então chega para Deus, como apóstolo eu vou me beneficiar do perdão? Reconhecendo que precisa de perdão, pedindo perdão a Deus e abandonando. E se por acaso eu tropeçar de novo, se por acaso eu voltar a fazer 70 vezes 7, 70 vezes 7, começa de novo. Jesus disse, arrependam-se, volte de onde você parou e continue. Vá lutando, se esforce para se arrepender e nunca mais voltar. Mas se caso você voltar, mesmo processo. E de novo. Eu tive uma aluna que hoje é uma filha na fé, ouve essa história. Ela tinha programado, com a amargura da vida, a situação em que ela vivia, ela programou matar, tirar a vida dos 3 filhos e depois tirar a própria. E naquela semana ela foi chamada para um dos nossos treinamentos, o treinamento Impacto. Depois que ela entendeu o amor e o perdão de Deus, ela se arrependeu daquilo e hoje ela vive muito bem, obrigado, com a sua família, está trabalhando bem, está servindo na igreja, é uma mulher transformada. Imagine só uma pessoa que tinha o planejamento de aniquilar com a própria família.
Olha o poder de Deus, olha a transformação de Deus que vem do amor dele. Um exemplo que eu gosto de trazer é, algumas vezes eu passei na frente do presídio num domingo cedo e quantas senhoras estão ali na fila? Vieram de longe, estão no frio, vão passar por revista íntima para poder ver seus filhos, o seu filho que está ali dentro pagando pelo seu erro. Que Deus dê força e restaure todas essas vidas. Mas se uma mãe está disposta a fazer isso por um filho, você também não estaria disposto a fazer por quem você ama? Se nós, mesmo diante de tantos erros, de tantas falhas, nós ainda continuamos amando as pessoas, será que nós somos mais bonzinhos do que Deus? Será que Deus também não nos ama apesar de tantos erros que nós cometemos? E quando Deus nos diz para perdoar, se tiver algo contra alguém e você é alguém, inclusive o amor próprio você precisa. Como perdoar os outros e não perdoar a si mesmo? Se você não se perdoa e você sabe que o perdão significa o amor ao nível máximo, se você não perdoa a si mesmo, você não ama a si mesmo. Como então você vai amar o próximo? Como você vai amar o próximo, dar o que você não tem? Então perdoar traz benefícios sem fins para a sua vida. Está associado com o risco de infarte, segundo o estudo. A Bíblia diz algo muito interessante. Cuidado vós, para que uma semente de amargura, criando raiz, não saia e contamine a todos à sua volta. Às vezes uma culpa pequena, ela cria uma raiz. Já percebeu o câncer, que é a multiplicação das células cancerígenas? Muitas vezes se espalha como uma raiz. E se isso acontece, você vai atingir todo mundo que está à sua volta. Cuida que é uma pequena culpa, uma pequena amargura, mas cultivada, se torna uma grande árvore com frutos podres. Perdoar só faz bem. Você merece o perdão. Eu não mereço, eu fiz aquilo. O diabo fez um bom trabalho na sua mente, né? Mas eu quero dizer que Deus fez um trabalho melhor na cruz. Deixe Ele agora começar a tomar a sua mente e seu coração. Aceita o perdão, Ele quis te dar. É uma nova chance, é uma nova oportunidade, é a chance de se livrar desse peso chamado culpa. Perdoe a si mesmo, aceite o perdão de Deus, porque para isso Ele enviou o Filho dele, Jesus. E agora nós vamos entrar na parte mais delicada. Provavelmente você já viu o episódio 1, já assistiu sobre o novo nascimento, já entendeu, mas no mínimo, por você ter chegado até aqui nesse vídeo, você está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Com a ajuda dele agora, nós vamos fazer uma triagem, uma sondagem nos nossos corações, porque ele pode revelar coisas que estão em oculta. E não é porque eu não estou percebendo que aquilo não está agindo dentro de mim. O primeiro passo para a cura, e a palavra cura significa elevar a um potencial maior. O primeiro passo é a identificação. Não se engane que uma arma do inimigo é o elemento surpresa, é estar atuando sem você estar percebendo. Então é importante olharmos com verdade. Nesse momento eu quero te fazer uma pergunta. Você carrega alguma culpa dentro de si? Por ter feito algo ou ter deixado de fazer? Talvez um aborto, uma traição, talvez se tratou como alguém sem valor. Qualquer culpa, uma palavra mais áspera, mais dura com uma pessoa amada, ter enganado alguém, ter mentido, alguma palavra de mau gosto, infeliz em algum comentário. Se perdoe, e se você tiver a oportunidade e assim quiser, peça o perdão também, porque o perdoar é a forma máxima de amar. Deus nos amou de tal forma que nos perdoou na cruz ao entregar Jesus. Seja sincero com você e talvez, não sei, quem sabe, você possa pedir a ajuda do Espírito Santo, pedindo para Ele mostrar o teu coração. Uma vez eu fui pregar sobre perdão, e antes de pregar sobre o perdão, eu me ajoelhei e fui orar, e disse: Deus, eu preciso sondar o meu coração, preciso avaliar o meu coração. E quando eu comecei a orar, eu descobri tanta podridão dentro de mim. Tinha uma pessoa que tinha saído da igreja há um tempo atrás, sem dar o menor sinal, e eu tinha ajudado muito aquela pessoa e a família dela. E eles compraram uma moto. E eu sondando meu coração, veja só um pastor, um bispo, eu tinha um desejo que aquela pessoa caísse de moto e se esfolasse inteira. Fora outras coisas que estavam no meu coração, e eu comecei a chorar. E eu falava assim: Deus, quem sou eu? Olha pra mim, olha o que eu tô carregando no meu coração.
Se eu morresse hoje eu não ia ter perdão porque eu tô com raiva das pessoas. Me perdoa. E eu comecei a liberar aquilo de mim. E eu chorava e aquilo começou a sair trazendo leveza ao meu coração. E quando eu percebi aquilo revelado pelo Espírito, a minha alma se entristeceu. Provavelmente existem muitas coisas dentro de nós que nós conhecemos e os outros não. Mas também existem coisas que nem eu conheço, mas só o Espírito conhece e Ele pode revelar. De repente a sua vida está sendo travada, a sua vida não está no potencial máximo. Uma doença mental, física, emocional. De repente uma situação que não rompe pode ter origem nisso, mas nós temos um Espírito que revela o nosso coração. Então pede para Ele nesse momento mostrar, revelar o teu coração, o que está aí dentro. E eu quero orar por você. Oremos? Paizinho amado, querido, Deus maravilhoso, nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Obrigado pelo seu amor, obrigado porque nos perdoou, obrigado porque nos livrou da culpa, da escravidão. E isso foi mediante ao preço pago por Jesus naquela cruz. Jesus veio para nos trazer alívio, tirar o fardo que nos oprime e nos dar um fardo leve. E é por isso que no nome dele eu oro, Deus, pedindo perdão pelos nossos erros, pedindo alívio a cada coração que ouve essa oração, que todo sentimento de culpa, de acusação, de não merecimento, que toda opressão e peso trazido pelos erros cometidos no passado, que sejam agora aniquilados, nós entregamos para o Senhor, Deus. Toda a culpa, pedimos o perdão. Eu oro para que agora, Deus, almas que estavam atormentadas pela falta de perdão próprio, de amor próprio, que recebam agora o sentimento de perdão, o alívio, a paz que vem do Senhor, Deus. Porque mais poderoso do que os nossos erros todos é o acerto de Jesus na cruz. E não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos deu a graça. Eu oro pedindo que haja o perdão agora sobre cada um. Nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos perdoar de todos os pecados. Dá-nos a sabedoria para manifestarmos o amor, porque o amor cobre uma multidão de erros. Que o novo tempo comece agora em cada vida, Deus. Essa oração que eu te faço. A oração para o alívio da alma de cada um que ouve. A oração para o novo tempo. A oração para que tudo que oprime seja aniquilado agora e que as vidas comecem a fluir, que pessoas comecem a serem transformadas pelo poder do seu amor, Deus, o seu amor perdoa. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Respira profundamente. Entende que Jesus te amou e que a obra dele é muito maior do que as nossas. Entende que o perdão de Deus alcança a todos aqueles que necessitam, que clamam, que confiam no perdão e na misericórdia que vem do trono. Deus quer que você tenha uma vida leve. Pense numa pessoa que você ama. Se essa pessoa estivesse oprimida, o que você faria para ajudá-la? Sabe o que Deus fez por mim e por você? Ele deu o Filho, deu o Espírito. E hoje nós podemos ter uma vida livre de acusação. Quando as acusações vierem na tua mente, se você já tiver abandonado, se arrependido, não as aceite mais. Se você já se arrependeu, se você já pediu perdão, diante de Deus isso foi cancelado. Se há dívidas a serem pagas nessa terra, pague. Deus vai te ajudar a ter força para superar. Assuma os teus erros. Não tem problema essa vida, mas sim a vindoura. E nela, se houve um pedido sincero de perdão, se houve arrependimento, Jesus aceita e transforma a sua vida. E essa é a nossa mensagem de hoje. Esse é o nosso episódio. Eu acredito, espero de todo o meu coração que tenha trazido alívio para você, que você se torne uma pessoa melhor através de uma alma curada, porque assim como você curaria um corpo, né? O seu corpo estivesse soltando pus, nós precisamos curar a alma também. Pode ser que essa culpa, essa vergonha esteja soltando pus na sua alma. Mas se você fez o passo a passo, se você acredita no perdão de Deus, eu tenho certeza que isso se manifestou na sua alma e vai se refletir em toda a sua vida. E aí você vai ser uma mãe, um pai, um esposo, esposa, filho, filha, um trabalhador, trabalhadora, uma pessoa muito melhor para si e para os outros à sua volta.
Eu agradeço de todo o coração você estar conosco até agora. Lembrando, ativa aí as notificações, se inscreve no canal, deixa a sua curtida e nos vemos num próximo episódio, já de coração mais limpo ainda. Ele nos amou 70 vezes 7